Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos aqui para trazer mais esta informação que saiu lá do seio de Satanás, do antro do inferno, e que aqui no Brasil Satanás fez questão de utilizar-se de um veículo de comunicação que tem aí uma repercussão nacional, que é a Folha, né? A Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, como nós sabemos, é um órgão de imprensa esquerdista. E é por isso que nós declaramos, né, que é impossível um cristão ser esquerdista. Porque se tem uma coisa que a esquerda adora fazer, é profanar o nome de Jesus, é profanar as verdades bíblicas. Não bastando, né, aquele grupo lá, que a gente pode chamar eles de Porta do Inferno, né? Eles falam Porta dos Fundos, mas eu chamo de Porta dos Infernos. Toda época, né, quando chega na semana de Natal, eles fazem questão de lançar alguma paródia, né? Colocando Jesus como um nóia, colocando Jesus como um travesti, colocando Jesus como homossexual, colocando Jesus se relacionando com prostitutas e coisas do gênero. Todo mês de dezembro eles fazem questão de lançar alguma coisa para profanar o nome de Jesus, para profanar o evangelho. E nós sabemos que todo aquele grupo também é esquerdista. Agora, não bastando, né, nós temos todos os meses que nós comemoramos o Natal, esse ataque desse grupo chamado Portas dos Infernos, agora então, por ocasião da Páscoa, que é também uma festa muito importante para nós cristãos, inclusive até mais importante do que o Natal, tá? A Páscoa é muito mais importante do que o Natal para nós cristãos. E nesta semana, então, a Folha de São Paulo vem com uma matéria para atacar o cristianismo, para ofender os cristãos, para profanar o evangelho, para profanar o nome de Jesus. E eles pegam um teólogo que também está a serviço de Satanás, lá da Europa, lá, e vem colocar esta matéria dizendo que Jesus foi abusado sexualmente antes de ser crucificado. Eles estão lançando esta matéria, lançaram essa matéria nesta semana agora, dizendo que Jesus foi abusado sexualmente antes de ser crucificado. Tudo isso para profanar o evangelho, para profanar o cristianismo, para profanar a palavra de Deus, para ofender os cristãos. Por isso que eu digo que é impossível ser cristão e comunista, socialista, esquerdista. É impossível. Vamos ver aqui a matéria que fala sobre essa questão da Folha aqui. Diz aqui, Folha expõe teoria de que Jesus sofreu abuso. Vamos lá, um deputado, inclusive, já está querendo entrar com um processo contra a Folha por conta disso. Sabe por quê? Porque se nós ficarmos quietos, eles vão avançando cada vez mais. Por que Portas dos Infernos, por exemplo, lá, a Folha, não faz nenhuma matéria profanando Maomé? Porque eles sabem que se fizer isso, uma bomba explode a qualquer instante, lá na edição da Folha, explode a qualquer instante, lá na onde está sendo feito, né, o trabalho do Porta dos Fundos, e por aí vai. Agora, como o cristão é pacífica de oração, eles fazem isso. Queria ver eles fazerem isso com Maomé, já que eles gostam de fazer comédia com a fé alheia, né? Vamos lá. Neste domingo, dia 10, o deputado federal Carlos Jordi protestou contra a Folha de São Paulo porque o caderno Ilustríssima expôs o pensamento de um teólogo inglês a respeito de Jesus Cristo. Segundo o parlamentar, vivemos uma guerra entre o bem e o mal. Literalmente, viu? Não é entre direita e esquerda, não, é entre bem e o mal, né? O que nós estamos vivendo aqui. Vamos prosseguir aqui. Folha de São Paulo promove um ataque frontal contra o cristianismo. Fica cada vez mais claro que vivemos uma guerra entre o bem e o mal, escreveu Jordi nas redes sociais. No sábado, dia 9, o caderno da Folha publicou
sobre o inglês David Thomas, de 57 anos, que defende que Jesus foi vítima de abuso sexual antes de ser crucificado. Ele questiona o que significa Jesus ter sido publicamente despido antes da crucificação. Thomas é anglicano, professor de teologia e questões públicas na Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Para ele, o relato de Marcos 15, verso 15 a 20, retrata que Cristo foi vítima de abuso. São dois aspectos. O primeiro é o que o texto realmente fala. Vejo a nudez forçada de Cristo como uma forma de violência sexual, o que justifica chamá-lo de vítima de abuso sexual. Embora muitas pessoas tenham dificuldade de chamar a nudez forçada de violência sexual, tendo a crer que elas estão sendo desnecessariamente resistentes ao que o texto afirma, disse ele ao caderno. Então nós vamos ver aqui que é verdadeiramente uma forçação de barra, porque o texto não dá para se entender de qualquer maneira que houve um abuso sexual. Vamos ler aqui Marcos capítulo 15, do verso 15 ao 20, que eles estão dizendo aqui, que aqui fica claro nas entrelinhas que Jesus sofreu um abuso sexual antes de ser crucificado. Vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 15 do capítulo 15 de Marcos. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado, Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, ó rei dos judeus. Feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Então veja bem aqui, que aqui está bem claro, né? Ele foi levado para uma sala à parte, onde começaram a escarnecer de Jesus, o chamando de rei dos judeus. Colocaram-lhe ali uma coroa de espinho na cabeça. E para fazer esta zombaria, esse escarnecimento, que ele era o rei dos judeus, tiraram as vestes normal que ele estava e colocaram uma veste púrpura. Por que uma veste púrpura? Porque a cor púrpura, que é similar ao roxo, era muito utilizado pela realeza. Então colocaram nele uma vestimenta de cor púrpura, porque era a cor utilizada pelos reis. Era uma cor utilizada muito pela realeza. E ali então começaram a chamá-lo de rei dos judeus, se prostraram, começaram a adorá-lo, depois cuspiram em sua face, bateram com a cana em sua cabeça. Depois dessa sessão de uma tortura psicológica e emocional, o que eles fizeram? Removeram aquela fantasia púrpura e colocaram a roupa dele novamente, a roupa que ele estava vestido novamente. Então simplesmente despiram ele daquela fantasia púrpura e colocaram novamente a vestimenta nele. Isso aqui não tem nem de longe sequer um resquício de que aponta que ele foi abusado sexualmente. E quando esta folha do inferno vem trazer essa matéria e coloca esse título, é justamente no propósito de atacar a fé cristã, é justamente no propósito de fazer um vilipêndio do nosso culto, da nossa adoração, justamente nesta semana que vamos entrar aqui, que é a nossa festa principal, que é a Páscoa.
não é? Então, veja bem, isso aqui é impossível de ser interpretado, que Jesus aqui foi abusado sexualmente, ele não poderia ser profanado. A palavra de Deus já apontava lá no Antigo Testamento que o Cordeiro da Páscoa, ele tinha que ser imaculado, sem mancha, sem nenhum defeito, não podia ser maculado de maneira alguma, tinha que ser puro e perfeito, e isso tipificando a pureza de Jesus. O corpo de Jesus não poderia ser profanado, porque dessa forma invalidaria o sacrifício expiatório. É muito sério isso aí. Para vocês terem uma noção como nada poderia ser profanado no Cordeiro, o que ocorre? Quando estabelece-se lá a festa da Páscoa, é relatado ali em todos os detalhes que, dentre muitas coisas que levava em conta, que o cordeiro tinha que ser imaculado, sem mancha, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, puro, tinha que ser criado separado, tá? Estava relatado também que sequer poderia quebrar os ossos do cordeiro, não podia quebrar o osso nenhum do cordeiro. Tá? Na hora de imolá-lo, na hora de colocá-lo no holocausto, não podia ser quebrado nenhum dos seus ossos. E para vocês verem que todos esses detalhes foi guardado e preservado também com o corpo de Jesus, que João narra que perto das 3 horas da tarde, ali, eles vendo que estavam demorando muito para morrer, eles fazem o quê? Vamos tentar acelerar a morte deles. E uma das técnicas que eles utilizavam para acelerar a morte de quem estava sendo crucificado era quebrar as pernas. Por quê? Quando quebrava as pernas, perdia-se a sustentação e o corpo então se montuava, na realidade causando até mesmo uma asfixia na pessoa, porque enquanto a pessoa ainda estava suportando o corpo com os pés naquela espécie de suporte que tinha ali onde ficavam os pés do crucificado, ele ainda tinha como respirar, mas quando ele não tinha mais a sustentação do pé, ele arriava, e arriando, ele acabava morrendo por asfixia. Então, eles foram em um ladrão, quebraram a perna do ladrão para acelerar a sua morte, foram em outro ladrão, quebraram a perna do outro ladrão, e quando eles foram em Jesus para quebrar a perna de Jesus, porque Satanás falou assim: eu posso agora profanar o sacrifício do Cordeiro Pascual, quebrando-lhe as pernas. Por quê? Porque as Escrituras dizem que nenhum dos seus ossos podia ser quebrado. Então, Satanás usa desse último artifício, tentando invalidar o sacrifício de Jesus, profanando o corpo de Jesus. E quando eles vão para quebrar as pernas de Jesus, eles falam assim: não vai precisar quebrar as pernas, ele já morreu. E João deixa claro que isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito a respeito de Jesus: nenhum dos seus ossos será quebrado. Por que não podia ser quebrado? Porque era uma regra a respeito do Cordeiro da Páscoa. Então não poderia ser profanado. Se Deus preservou desta forma, para que sequer nenhum de seus ossos fosse quebrado e não invalidasse o sacrifício da cruz do Calvário, vocês acham que ele seria estuprado, seria violado minutos antes de ser crucificado? Isso é para profanar, para nos entristecer. E isso é para acordar crentes que ainda acham que é possível ser esquerdista, ser comunista e ser cristão. É impossível. Isso veio de um jornal esquerdista que trabalha para implantar aqui no Brasil o comunismo, o socialismo, o esquerdismo, que é anticristianismo. Então, em nome de Jesus Cristo, acorde com isso. Isso é uma maneira deles usarem para nos ofender, para nos entristecer, para nos abater, para ofender o nosso Jesus. E a palavra de Deus deixa bem claro que nem sequer ossos de Jesus foi permitido que fosse quebrado em cima da hora. Quando Satanás tenta fazer isso, Jesus já estava morto e eles não quebraram a perna de Jesus. E João deixa claro, isso foi para que se cumprisse o que foi dito a respeito dele, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e também para cumprir toda a regra que era estabelecida para o Cordeiro da Páscoa. Ele não poderia ser violado, seu corpo não poderia ser violado, sequer poderia ter um de seus ossos quebrados. Então, jamais Deus permitiria que ele seria
violado sexualmente momentos antes de ir para a cruz do Calvário. Isso é uma coisa do inferno. Se afaste da esquerda, se afaste do comunismo, se afaste do socialismo. E neste ano nós temos que estar muito atento a isso. Satanás quer pôr de volta esse regime maligno e satânico, e doa a quem doer. Quero deixar bem claro, é impossível ser cristão e comunista ou socialista. Se o seu pastor defende esquerda, se o seu pastor defende socialismo, comunismo, caia fora dessa igreja. Ele não é pastor nem aqui e nem na China. Se o teu pastor é petista, caia fora dessa igreja, porque PT é comunismo, é socialismo. Se o teu pastor é petista, caia fora dessa igreja. É impossível ser cristão e defender tudo o que o Partido Comunista, Socialista do PT defende contra o cristianismo, contra a nossa fé, juntamente com essa folha maldita do Estado de São Paulo. Que o sangue de Jesus tenha poder, que o sangue de Jesus nos cubra de todos esses ataques e investidas. E vamos colocar esses endemoniados da Folha de São Paulo nas mãos de Deus. Vamos orar para que eles se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E fique atento, guarde isso. Se o teu pastor for petista, cai fora de lá, porque ele não é pastor nem aqui nem na China. Se o seu pastor é comunista, é esquerdista, cai fora dessa igreja. É impossível ser comunista, socialista e cristão. Veja o que essa Folha de São Paulo está promovendo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe com o maior número de pessoas possível essa mensagem. Um beijo no teu coração. E eu quero te pedir, me ajuda. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, se inscreva também no meu novo canal, tá bom? No meu novo canal, ele está aqui no primeiro comentário afixado. Me siga também lá no Instagram. No Instagram, eu sempre coloco mensagem de 2 minutos lá, que vão ser de grande valia para sua edificação espiritual, tá bom? Me siga no Instagram, vou deixar aqui no comentário também um link do meu Insta, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus.